Olá, amigos do grupo de estudos psicológicos de Joana de Ângeles. Convido a todos, inicialmente, para fazermos a nossa meditação de 20 minutos com o tema de hoje, o Lago da Flor de Lótus. Usaremos essa imagem de Jesus também como fonte de inspiração. Inspire e expire. Você está calmo e ao mesmo tempo está atento. Inspire e expire. Observe o ar ao entrar e ao sair das narinas. Inspire e expire. Inspire e expire. Prestar atenção ao ar que entra e sai do seu corpo confirma sua intimidade e interdependência com o mundo natural, contribuindo para libertá-lo de uma existência autocentrada. A meditação contribui para o nosso bem-estar, contentamento, lucidez mental e percepção interior, na direção de um autoconhecimento supraconsciente. Inspire e expire. Fique com a cabeça bem solta sobre os ombros. Abaixe ligeiramente o queixo. Projete os quadris para frente, erguendo o diafragma e o peito. Mantenha-se receptivo ao momento presente. Inspire e expire. Não se prenda a nenhum pensamento, palavra ou ideia. Sinta a calma em um instante por vez. Inspire e expire. Examine mentalmente todas as partes do seu corpo, da cabeça aos pés. Couro cabeludo. Examine, relaxe e solte. 2. Examine os músculos do pescoço. Relaxe, solte. 3. Ombro esquerdo. Examine até a mão.
relaxando e soltando. Quatro, ombro direito. Examine até a mão, relaxando e soltando. Cinco, tórax e faixa abdominal. Examine, relaxa e solta. 6, perna esquerda, relaxa e solta. 7, perna direita, relaxa e solta. 8, examine o pé esquerdo, relaxa e solta. Pé direito, relaxando, soltando. 10, solte todos os dedos dos pés. Você está totalmente relaxado. Você está no nível ideal de meditação. Estabelecido assim o relaxamento, volte sua atenção para o centro da testa, no ponto entre os olhos. Deixe que o lugar em que se encontra desapareça. Com a visão de sua imaginação, veja-se ao lado de um pequeno lago ornamental, sentado debaixo da sombra de uma árvore jovem. Observe que é um dia quente. Tudo é calmo e pacífico. Se ouvir com cuidado, poderá ouvir o zumbido dos insetos.
Volte agora a sua atenção para o lago. O sol reverbera sobre a água, flutuando em sua superfície há lindas flores brancas, semelhantes em forma e cor aos lírios. Observe quieto, profundamente absorto em sua beleza. Comece a concentrar a atenção nessas lindas flores perto de você. Deixe sua mente penetrar debaixo da água, na lama onde o lótus está enraizado. Sua mente explora o fundo do lago, onde as raízes da planta se firmam. Estas raízes escuras são bem diferentes da frágil beleza do botão à superfície. No entanto, a planta retira delas a sua substância e assim continua vivendo. Deixe sua visão interior subir pelo caule, que vai para lá e para cá, suavemente, no meio da água. Esta parte da planta é também diferente. Vá subindo por este cordão do caule, observando que as águas agora estão mais claras. Aqui, a luz do sol começa a penetrar e a água fica morna. Suba pela superfície até ver de novo o lótus a flutuar. Suas numerosas pétalas estão abertas para revelar toda a sua beleza. Como a flor é diferente do caule ou da raiz. Você viu a raiz enfiada na terra e o caule oscilando na água. Agora percebe o delicado botão que se desdobra ao ar livre, sob o calor do sol. Viu as três partes distintas da planta, mas também a sua totalidade. Assim também podemos ver a totalidade em todas as circunstâncias, pessoas e cenários. Veja sempre a totalidade no aspecto da harmonia da vida, gerada pelo Criador, a alma suprema,
oceano de amor. Permaneça agora até os instantes finais dos minutos que compreende o tempo da nossa meditação, em profundo silêncio e contemplação das suas observações. Muita paz, permaneçam em Deus.
Boa noite, meus amigos e amigas do grupo de estudo Joana de Anjos. Vamos dar continuidade aos estudos da obra psicológica. Hoje, iniciando a parte psicológica, o sexto livro da série, Autodescobrimento, uma busca interior. Excelente livro para esse pilar que estamos estudando, né? Que é o aprender a se conhecer. Vamos tratar hoje do capítulo 2, Equipamentos Existenciais. E ela coloca como equipamento existencial o pensamento, conflitos e doenças, distonias e suas consequências, e o ser emocional. Ela fala de uma forma mais genérica, né, sobre as emoções. Alguns capítulos à frente ela vai se debruçar mais detidamente sobre outras emoções. Nós vamos ter a oportunidade de ver algumas. Então, vamos fazer de uma forma breve para tentar abarcar todo, porque o capítulo é um pouco extenso. Então, iniciando pelo tópico do pensamento, ela nos afirma que os psicólogos organicistas estabeleceram que o pensamento ele é a exteriorização do cérebro, já que não existe função sem órgão. Toda e qualquer manifestação funcional procede, segundo esses psicólogos, de órgãos que a elaboram. Ela diz que ela respeita, né, e concorda no fundo com a conceituação, mas não com a forma como a tese é colocada. Porque ela afirma para nós que há órgãos geradores de fenômenos que se apresentam na esfera física, embora eles não sejam necessariamente materiais. Então, e ela está falando da mente, né? E ela traz uma conceituação de onde procederia o pensamento, né? Então, ela coloca para gente que o pensamento ele não procede do cérebro, que o cérebro, no caso, tem a função orgânica de registrar o pensamento e vestindo de palavras externá-lo como por intermédio da arte nas suas incontáveis apresentações. Coloca ainda que o pensamento é a exteriorização da mente, que independe da matéria e, por sua vez, é originado no espírito. Ela coloca a mente como uma maquinaria do espírito, a serviço do espírito. Né? A gente pode dar aqui o exemplo da experiência de quase morte. Né? Inclusive, tem estudos, pessoas que se dedicaram a vida estudando as experiências de quase morte, né? Quando o indivíduo tem a morte orgânica e depois fica em coma, né, como morte orgânica, e quando retorna tem flashes e tem lembranças de uma outra dimensão, né? Então a gente vê que o pensamento aí é a prova de que o pensamento não procede mesmo do cérebro. Logo na sequência, ela faz uma afirmação de que conforme o espírito vai evoluindo, ele vai aprimorando não só o corpo, como também a programação cerebral, né? Ela fala que a mente altera a programação cerebral para programar os pensamentos para as próximas encarnações com base nas experiências vividas. E aí ela traz uma conceituação, uma linha de progresso da evolução do pensamento, que é do professor psiquiatra e psicólogo Mirey Lopes. Ela traz desde o pensamento primitivo, passando pelo pré-mágico, mágico, egocêntrico, racional e, por último, intuitivo. Ela traz a conceituação de cada tipo de pensamento para depois dar uma visão espírita do pensamento. Né? Então, quem quiser mais detidamente olhar essas conceituações do professor Mirey Lopes, ela coloca lá todas elas, nesse primeiro tópico. Então, ela coloca aí para nós, por fim, uma visão espírita do pensamento. Né? Que em uma visão espírita do pensamento, a mente plasma no cérebro a ideia, através das multifárias reencarnações, evoluindo o ser espiritual desde simples e ignorante, quando se manifesta por meio do pensamento primitivo, até o momento em que, desenvolvendo todas as potencialidades que nele jazem, estas se revelam e se fixam nos sutis painéis da constituição energética. E ela coloca o seguinte, que oportunamente, que o pensamento, vou até colocar para vocês lerem aqui, ó, que eu fiquei na frente, que ocorrerá oportunamente que o pensamento no campo intuitivo se transmitirá de um a outro cérebro telepaticamente,
Olha que interessante. Sem o impositivo de verbalização da expressão material, sons, cores, imagens. Então, cérebro a cérebro, nós conseguiríamos transmitir o nosso pensamento quando tivermos mais desenvolvidos, né? E ela coloca, de novo, nos convida aí, ó, disciplinar e edificar o pensamento através da fixação da mente em ideias superiores da vida, do amor, da arte elevada, do bem, da imortalidade, constitui objetivo moral da reencarnação, de modo que a plenitude, a felicidade, sejam a conquista a ser lograda. Então vejam que interessante que ela coloca aqui para nós disciplinar e edificar. O que será que ela está falando disciplinar e edificar, né? Porque a gente tem a maioria de nós tem uma certa dificuldade de disciplinar o pensamento, né? Pela rapidez com que nos vem a todo momento. Então ela coloca tanto na disciplina quanto na edificação, porque também temos a dificuldade de manter o pensamento elevado, né? Pensar coisas edificantes a todo momento. Então ela nos traz aí esses dois roteiros aí para tentarmos disciplinar e edificar o nosso pensamento. E vocês vão ver que está totalmente ligado a questão de disciplinar e edificar os pensamentos com a questão de conflitos, com a questão das doenças, com a questão até das distonias. Esses tópicos estão interligados, né? Por isso que ela colocou a questão tanto do ser emocional, distonias e doenças, junto com o pensamento, que eles estão completamente interligados. Então vamos lá. Então, iniciando o segundo tópico que ela traz para a gente, que é conflitos e doenças, ela nos coloca lá que nada ocorre na vida por acaso, ou descuido da consciência cósmica impressa na consciência individual. E aí ela faz um comentário que, na verdade, nas reencarnações comuns, sem caráter missionários, né, elas são programadas com base nos automatismos da lei, que levam vários fatores em consideração, né, afinidades ou desajustes entre os seres. Então, a espiritualidade nos reúne em clãs, né, ou família, de acordo com as nossas necessidades de evolução, para que nós aparemos arestas, façamos o aperfeiçoamento moral, né? Então, por isso que ela fala que é normal essas reações entre famílias aí, né? Diversidade de gostos, de preferências. E inclusive ela fala até assim, com o espírito, no caso, na infância corporal, que ele não recebe um afeto no ninho doméstico, né? Dentro do lar, em face da própria historiografia espiritual dele, e futuramente ele desenvolve alguns quadros de enfermidades psicológicas ou até psicofísicas. Ele, na verdade, ela coloca que ele quita suavemente os delitos que ele não resgatou outrora, né? E que dessa forma ele vai reestruturando a consciência do dever ou então despertando para essa consciência dentro dessa família, né? Com esses problemas aí, com esses conflitos. E aí ela traz um conceito para nós de consciência. O que seria adquirir consciência dentro desses conflitos, né? Ela coloca que é despertar para o equacionamento das nossas próprias incógnitas, com a consequente compreensão das responsabilidades que nos cabem, que nos dizem respeito, né? Na nossa própria história espiritual, a gente despertando para essas responsabilidades, isso é criar consciência, né? Fazer a parte que nos compete para o nosso aprimoramento, né, moral. Ela fala que o ser consciente é um indivíduo livre, que sempre opera no bem. Ela vai falar mais sobre isso lá nas distonias e no ser emocional. Então vamos lá. Ela continuando ainda conflitos e doenças, ela coloca para nós, vou tirar a fotinha para vocês verem aqui, que uma das principais das finalidades, né, as finalidades primaciais da reencarnação é a aquisição do amor, que seria a afetividade plena, para o crescimento espiritual, e o autoaprimoramento, que é o encontro com Deus interno. Até que o Marco falou na aula anterior, né, que é a conquista do self, né, que seria esse Deus interno. Então ela coloca que o que acontece? Essa seria a finalidade principal, mas nós, vitimados pelo nossos atavismos de desamor e de caprichos de egoísmo,
nós nos fechamos na nossa rebeldia e sentimos dificuldade de fazer o bem, né? Desse sentimento do bem, de espalhar esse sentimento do bem. Então, ela fala que o ser permanece indiferente ao seu próximo dentro da própria família. Dentro da própria família. Então, aí é até pior do que ficar indiferente. Ela fala que pode também desenvolver uma antipatia ou uma animosidade. Aí, nesse caso, se agravaria, né? E a gente vê esse quadro em algumas famílias, né? Uma antipatia entre pais e filhos, entre irmãos, ou entre outros membros da família. E aí ela coloca que esse desamor, né, essa indiferença, esse egoísmo, são atitudes responsáveis por inúmeros conflitos psicológicos, fobias, inseguranças, instabilidade emocional, complexo de inferioridade ou superioridade e as enfermidades que aí se instalam, né, a partir desses conflitos psicológicos. E ela vai falar um pouco sobre a criança, da nossa responsabilidade como pais, família e sociedade no apoio da criança, né, no acolhimento da criança. Ela fala um pouco sobre isso. Ela fala que a criança tem necessidade de ser amada e protegida, orientada, para que ela desenvolva, né, os sentimentos de afetividade, harmonia e discernimento, porque com o véu da carne, né, esses sentimentos eles ficam parcialmente adormecidos e é através dos nossos estímulos, né, como pais, como educadores, evangelizadores, ou dentro da família e na sociedade, que nós, com esse apoio, para a criança potencializar esses sentimentos que jazem adormecidos, né? E quando ela tem esse apoio, ela consegue facilmente dar o retorno tanto para a família quanto para a sociedade desses tesouros que ela coloca, né? Que é harmonia, discernimento, afetividade. E aí ela traz aí para nós um tópico dentro desse conflitos e doenças, que é a importância do amor no capítulo da reencarnação do espírito. Ela traz que é claro que ela não generaliza que seriam todos os casos, né? Mas ela fala que quando o indivíduo ele se identifica não amado, porque ela coloca o amor como assim um alimento para a vida, que ele atua inclusive nos equipamentos, ela coloca equipamentos eletrônicos do perispírito, que faz a interação espírito-matéria, né? Ela fala que essas vibrações de amor, na verdade, dá segurança, calma e traz forças insubstituíveis para aquele espírito. Então ela coloca, quando o indivíduo se identifica desamado em algum momento atual ou passado, ele faz um quadro regressivo, inconscientemente, lógico, né? Descobre que não foi necessariamente nutrido, alimentado por esse amor. E ele passa a experimentar, então, quadros de reação, como ela coloca vários quadros patológicos aqui que podem derivar dessa falta de amor em algum momento da reencarnação, né? Que é o quadro, por exemplo, da anorexia nervosa ou inapetência, ou ao contrário também a voracidade alimentar, que é a bulimia, vômitos nervosos, que é por contrações automáticas do estômago, né? E outras como indigestão, dispepsia nervosa, diarreia, prisão de ventre, todos esses fazem parte dessa patogênese decorrente da ausência de amor na capitulação da reencarnação. Ela coloca isso. Então, na sequência, ela coloca que a necessidade de cada um de nós digerir os próprios problemas é indiscutível e inadiável, devendo fazer parte da agenda diária de todo aquele que desperta para a consciência de si, não se permitindo agasalhar conflitos, mesmo sobre hábeis camuflagens do inconsciente, as fugas do ego, né, que o Marco até colocou para nós na última aula, fazendo uma autoanálise completa, mas é a autoanálise honesta, né? Mas realmente honesta, gente, porque ela fala assim, dispensar do elogio, também sem justificação ou consciência de culpa, é realmente identificar onde que é que erramos e fazermos o nosso melhor para nos livrarmos daquele conflito. É isso que ela fala. Isso que seria essa autoanálise honesta que ela fala aí para a gente conseguir nos livrar. Ela fala, inclusive, que muitos dos conflitos psicológicos e doenças, eles seriam evitados, né, com boa vontade para consigo mesmo e para com o outro. Que essa boa vontade a gente conseguiria desenvolver uma certa tolerância com relação
a outro, né, aos outros. Então vamos lá. E aí ela entra para o terceiro tópico, que são as distonias e as suas consequências, que na verdade já deriva lá da não correto disciplinar e não correto edificar o pensamento, né? Que já vamos caminhar para uma distonia, ou então não saber lidar com os nossos conflitos, como ela coloca lá, né? Não fazer essa autoanálise. Inclusive, mais para frente, ela coloca como sicário da alma o desconhecimento de si mesmo. Acho que o Júnior vai trazer para nós aqui umas 2 aulas aí, é o capítulo 8 desse livro. Ela coloca como sicário da alma o desconhecimento de si mesmo. Sem essa análise honesta, né, fica difícil da gente analisar e saber como corrigir essas imperfeições nossas. Né? Então, o que é essa distonia? Ela coloca que quando ocorre uma ruptura do equilíbrio existente entre a consciência e o corpo, irrompem as enfermidades, as quais expressam a reação que ora se estabelece. O que é isso? Assim, é porque o espírito ele irradia uma energia vitalizadora, segundo ela. Essa energia vitalizadora que preserva a harmonia psicofísica do indivíduo. E exatamente ela resulta dos pensamentos e atos nossos. Então, quer dizer, o bem pensar, né, o pensar no bem, ele propicia uma energia vitalizadora que mantenha a harmonia. O pensar no mal, né, o agasalhamento de conflitos internos, né, a falta de perdão, enfim, os diversos conflitos e as emoções também desequilibradas que nós vamos ver no último tópico, fazem com que essa energia se comprometa. Ela fala até que atua nos centros do perispírito e se desconectam, ela coloca. Então ela coloca que na raiz de toda enfermidade encontra essa distonia do espírito, que deixa de irradiar vibrações harmoniosas. Ela coloca que as causas reais das enfermidades, conflitos, transtornos psicológicos e outros na área da psiquiatria, na área psiquiátrica, se originam do ser espiritual, que é sempre o agente de todos os acontecimentos que dizem respeito ao ser humano. Inclusive, ela coloca que mesmo que a psicogênese desses conflitos sejam oriundos da hereditariedade, da parte psicossocial, ela coloca que mesmo assim, em realidade, ele tem origem no ser espiritual. Procede sempre do ser que pensa, do direcionamento das suas aspirações, das suas atitudes próximas ou remotas. Ela coloca bem assim interessante, ó, que você vê que está ligado ao pensamento, né? Ó, exteriorizar da ação mental ou física. Ela coloca que ondas de energia carregadas de força viajam no rumo que se objetiva. E conforme a sua qualidade, positiva ou negativa, ela potencializa ou desconecta os núcleos do perispírito, resultando na capacidade da nossa saúde ou a receptividade de doenças. Aí, e ela dá o norte ainda de novo, né? Ela sempre nos dá o roteiro. Quando ela traz essa conceituação, sempre ao final ela vai nos dando um roteiro de equilíbrio, né? Ela põe que para o tentame do reequilíbrio e o bem-estar, aí ela coloca a interiorização do ser e o pensamento carregado de amor constituem valores que reparam essas engrenagens do modelo organizador biológico, o MOB, né, que é o perispírito, restabelecendo-lhe a harmonia. E no caso psíquico, refaz o campo nos quais se movimentam os neuropeptídeos e outras células nervosas. Olha só a interiorização e o pensamento elevado, né? Então ela traz aí ao final algumas dicas para gente nesse sentido. Então ela coloca aí para gente, no fim desse tópico ela coloca que a introspecção, então ela dá alguns roteiros aí, né? A introspecção, alegria, reflexão, cultivo de ideias superiores, oração, constituem terapias avançadas com seus efeitos vibracionais positivos em favor de quem os mantenha produzindo saúde pela recomposição do equilíbrio psicofísico. Então nós vamos para o último tópico, que é o ser emocional. Achei bem curioso aí essa imagem, bem legal.
colocar um pouquinho antes de eu colocar minha imagem aqui para vocês. É exatamente isso que eu acho que ela propõe nesse capítulo aí, nós afinarmos as nossas emoções, vocês vão ver nesse último tópico aí, com os nossos pensamentos, né? Eles têm que estar alinhados, as nossas emoções equilibradas e o nosso pensamento também elevado, né? Disciplinado no bem. Então ela inicia falando aí no ser emocional que o homem e a mulher, pela sua estrutura evolutiva, são essencialmente seres emocionais. Que nós passamos aí, somos recém-saídos do instinto, em processo de conscientização, né? Demorando no trânsito do primarismo, sensação e a razão, passando pela emoção. Ela fala que às vezes a gente acha que a gente já é muito racional, mas a gente nem sempre se livra da emoção do jeito que a gente acha. A gente nem sempre domina como nós achamos que dominamos a emoção, né? Ela fala que isso não é verdade, isso é ilusão. E é isso que ela vem propor. Então, ó, a análise profunda, a fim de converter as emoções, né? Converter-se as emoções em equipamento adequado do eu superior, expressando nas condutas e na vivência. Então, ela nos propõe essa análise aí, ela traça até uma forma de fazer essa análise das nossas emoções para que a gente se utilize dela como equipamento mesmo para a nossa evolução, né? Nosso progresso moral. Então, ela fala primeiro que a gente deve fazer uma análise como estão a nossa emotividade, né? Então traz alguns conceitos. Ela coloca tá embotada, exaltada, indiferente, apaixonada ou sobre estímulos enobrecedores. Então ela traz uma pequena conceituação de cada uma delas. Ela coloca assim: a embotada não registra afetividade. A exaltada, ela perde o diretriz de comportamento. A indiferente, ela ignora as exteriorizações. Ela preocupa com as satisfações não saciadas e os prazeres não fruídos. E a apaixonada, ela se mantém em egocentrismo infeliz. Então, como que estão essas nossas emoções? Só quando elas estão sob os estímulos enobrecedores, segundo ela, é que ela nos possibilita uma autorrealização e uma integração com os mecanismos da vida. Ela coloca isso. E aí ela continua nos dando o roteiro para fazer essa análise, que ela traz para a gente assim, ó, que nessa natural escalada para os níveis da consciência lúcida e de transcendência do ego, é justo examinar-se. Então, essa autoanálise é assim. Primeiro, como se reage diante de si próprio, qual a conduta em referência ao próximo e de que forma desenvolver os valores íntimos em relação a si e aos demais. Então, ela traça um roteiro analisando cada item desse aí. Então, essa análise diante de si própria, ela coloca que assim, a respeito das nossas reações emocionais diante dos nossos desafios. Vou colocar aqui a título didático, mas nós espíritas já nos livramos de quase todas. Cólera, ciúme, mágoa, revide, ódio, inveja. Então, como que nós, diante dos desafios, né, como que expressamos a nossa emotividade? Todas essas que ela coloca aí ela fala que decorrem do primitivismo moral do ser, que a gente ainda é aferrado aos nossos complexos de inferioridade ou de superioridade ou de consciência de culpa. Então, é imprescindível, ela fala, esses verdugos do eu, nos livrarmos desses verdugos do eu, né? Fazemos qual situação que nos traz uma cólera, né? Qual situação que nos traz um ciúme ou uma mágoa? Quanta gente a gente vê adoecendo porque guarda mágoa e não consegue se desfazer daquilo, né? E adoece, a gente sabe que adoece mesmo. Manifesta no corpo depois, né? Ódio, inveja. Então, a gente fazer essa análise com consciência, que ela fala, diante de cada situação rotineira da nossa vida, dentro da família, no trabalho, né? No centro espírita, onde for. A gente fazer a análise dessas emoções. A conduta, bem interessante o segundo tópico também, que ela traz qual a nossa conduta em referência ao próximo, em referência ao nosso próximo, né? Que essas reações diante do próximo, olha que interessante, são o resultado do hábito de como enfrentar as situações inesperadas. Jogos psicológicos conhecidos, o que é isso? Se a gente vai ficar retraído ou vai querer ter aparência de conhecedor de toda a verdade. Ela fala que tudo isso aí, essa nossa conduta, como a gente expressa a nossa emotividade perante o outro,
deriva de, sabe de quê? Da insegurança pessoal. Essa insegurança pessoal que responde pelo descontrole emocional na conduta com o relacionamento com as outras pessoas. Ela fala que o indivíduo, quando é portador de confiança em si mesmo, não se atormenta quando enfrenta situações novas e desafiadoras. Age sempre com serenidade, sem preocupação exagerada de parecer bem, de fazer-se detestado ou de eliminar ou se sobrepor ao outro. Então, é o Chico, né? O Chico sempre sereno, sempre com aquela amorosidade quando recebia todo mundo. Então, acho que é um exemplo que sabia bem controlar suas emoções e fazer essas reações aqui diante do próximo, sempre com amor. E por último, ela falando de que forma desenvolver os valores, ela traz vários conceitos nessa parte. Ela coloca que o ser ele deve faz-se doador, livre de exigências, sem paixões dissolventes, liberando-se sem ressentimentos, sabendo que todo relacionamento ele vai ter uma bela aquisição de vida. Ele sempre tem que aproveitar desse relacionamento para uma experiência, como uma convivência enriquecedora, né? Para um aprendizado. O que mais que ela traz nesse final aí, no último tópico? Ela fala que nesse quesito, né, desse desenvolvimento dos valores, que a gente deve ver o seguinte, que não são as circunstâncias que se fazem responsáveis pelo nosso bom ou mau humor, mas a forma pessoal como nós encaramos essas circunstâncias. Então é bem interessante isso, a gente vai desenvolvendo as nossas emoções, então o nosso bom ou mau humor não depende mais das circunstâncias, né? E ela coloca aqui, ó, que o desenvolvimento da emoção é imperativo da reencarnação do espírito, que se aprimora etapa a etapa no processo da evolução, passando pelas sucessivas experiências carnais. Então, esse é o... Eu tentei uma síntese, né, gente, do capítulo. Eu acho que vale a pena lá a leitura mais calma e mais profunda aí de cada conceito que ela coloca. Ela traz vários outros conceitos muito, muito importantes para nós. E para assim, nos auxiliar nessa disciplina do pensamento e nesse equilíbrio das emoções, eu trouxe uma mensagem aqui que está no livro Instruções Psicofônicas, porque agora nós, logo na sequência, vamos dar início aí ao estudo evangélico, né? Que a Poliana vai trazer para a gente. Então, eu vou ler para a gente, ó. Brilha tua luz. Ama sem exigência. Serve a todos. Ampara indistintamente. Não desesperes. Tem bom ânimo. Ora pelos adversários. Ajuda a quem te calunia. Perdoa 70 vezes 7. A quem te pedir a túnica, oferece também a capa. Ao que te pedir a jornada de 1000 passos, caminha com ele 2000. Renúncia é conquista. A dor é bênção. Sacrifício é glória. O trabalho é superação. A luta é pão da vida. A cruz é triunfo. A morte é ressurreição. Usar a bússola da bondade e da fé no divino silêncio, nutrindo a certeza de que amanhã encontrarás, enfim, a tua vitória eterna. Então, seguindo as orientações e os exemplos do mestre, não tem erro em disciplinar o pensamento e reequilibrar as nossas emoções. Eu agradeço a atenção de todos e tenham uma excelente semana. Até o próximo encontro. Boa noite, meus amigos do Ideal Espírita. É uma satisfação estar aqui com vocês para darmos continuidades aos estudos da série psicológica Joana de Ângeles, hoje com o capítulo 15 do Jesus e a Atualidade. Nós vamos conversar sobre o capítulo 15, que é Jesus e os tormentos. Quais são os nossos tormentos, né? Tudo aquilo que nos
aflige, que nos tira a paz, que nos tortura de alguma forma, são os nossos tormentos. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje um pouquinho com vocês. Nós vamos falar do capítulo da mesma forma que a mentora Joana de Ângeles dividiu o capítulo. Ela dividiu em 4 partes importantes. Primeiro, ela fala dos tormentos humanos, né, da vida humana, o que provoca esses tormentos. Depois ela fala do Jesus, mostrando Jesus como esse amor, esse Jesus que amava a vida, amava as pessoas, amava a natureza. Depois ela vem falando exatamente dos nossos sofrimentos, dos nossos tormentos. E como a mentora, ela sempre traz um remédio de consolo para nós, ela fala no final do capítulo sobre esse remedinho para os nossos tormentos, que é o amor. Então, o capítulo é dividido nessas 4 partes. E pensando, né, depois que eu li esse capítulo, é bem interessante a colocação da mentora Joana de Ângeles, né? Porque ela faz um raciocínio lógico e isso nos conforta da forma que ela vai nos trazendo o antídoto, o remedinho que vai nos curar, né? Se nós prestarmos atenção na série psicológica da Joana e estudar essa série psicológica a fundo, ali terá nessas obras, né, embasadas aí pela mentora Joana de Ângeles, tudo que a gente precisa nessa vida para nos transformarmos a nós mesmos e sermos pessoas melhores, que é esse o nosso objetivo, né? Trabalhar para a nossa evolução, para o nosso melhoramento, para o nosso progresso moral e espiritual. Então, nós temos aí uma obra maravilhosa, uma obra que nos conforta e uma obra que nos dá o caminho a seguir. Olha que coisa importante. Você tem, é como se fosse uma bússola para a felicidade. E aí, pensando nisso, eu fui lá no Livro dos Espíritos, né, na questão 920, onde Allan Kardec pergunta aos espíritos, né, se nós aqui, espíritos encarnados na Terra, nós temos direito à felicidade, né? Nós vamos usufruir aqui na Terra de felicidade? E aí Allan Kardec, os espíritos respondem que não, que a nossa felicidade aqui na Terra, ela é relativa. Relativa a quê? Relativa ao nosso estágio de progresso, não é verdade? Então, a partir do nosso progresso, é que nós vamos conquistando essa felicidade. Nós temos momentos felizes aqui na Terra, mas não gozamos de felicidade plena. É isso que os espíritos nos falam. E eles nos falam mais ainda, depende de nós, né? Cultivarmos momentos mais felizes. Então, depende da nossa conduta, da nossa forma de agir, de como nós vamos proceder, nós teremos momentos mais felizes ou não. E Allan Kardec, mais adiante, tá, tudo bem, vocês já mostraram pra gente pelo grau que nós estamos, pela condição que nós estamos, nós não somos capazes de sermos felizes totalmente aqui na Terra. Ok, mas não teria aí um jeito, uma formulazinha, nem que seja pequena, da gente usufruir um pouco de felicidade? Aí os espíritos também respondem a Kardec, porque Kardec era muito insistente, né? Se quem pega as obras básicas, principalmente o Livro dos Espíritos, vai perceber que Allan Kardec era insistente, como nós, né? Nos questionamentos, queria saber cada vez mais. E aí os espíritos falam, tá, então eu vou dar uma formulazinha aí para vocês, tá? Do material, o necessário, somente o necessário. Da moral, né, consciência limpa, paz de consciência e, principalmente, fé no futuro. Por que fé no futuro? Nós poderíamos pensar, né? Fé, porque nós sabemos que nós vamos viver momentos de
tormentos aqui na terra. E se nós não tivermos fé para continuar, nós não vamos aguentar. Então vamos fazer o que é necessário, trazer paz de consciência e não perder a fé para continuarmos. É esse o nosso objetivo aqui. E pensando nisso, eu li lá no livro de Jesus, no lar, que era aquelas passagens que Jesus fazia com os apóstolos no seu culto no lar. E num desses cultos, lá na casa da Isabel, Isabel pergunta assim para Jesus: Jesus, puxa, você faz tantas coisas boas, né? Você cura as pessoas, você traz uma palavra de consolo para as pessoas, você enxuga as lágrimas. O Senhor é tão bom, Jesus. Por acaso o Senhor tem aí um talismã divino? Aí Jesus olhou bem, fitou bem. Isabel deu até uma leve risada, né? Olha, Isabel, tenho sim um talismã divino. Não diga, Jesus, conte para nós que talismã divino é esse, né? E aí todos se sentaram em volta de Jesus, muito curiosos, querendo saber qual era aquele talismã divino, né? E Jesus falou assim: olha, o meu talismã divino, Isabel, ele me aproxima dos meus inimigos, ele perdoa aqueles que eu magoo, ele me faz ter amor no meu coração. Esse talismã, ele é tão poderoso, Isabel, mas tão poderoso, que ele faz com que eu faça as pazes com aqueles que me tormentam. Esse talismã, Isabel, ele é precioso, porque todas as vezes que eu estou sofrendo, ele me dá ânimo para mudar. Esse talismã, Isabel, ele muda o meu sentimento, ele muda o meu interior, ele me faz ver a natureza mais bela, ele me faz ver as criaturas como seres melhores. Esse talismã, Isabel, ele é muito precioso, porque ele faz transformações dentro de mim a cada dia. Senhor, que talismã é esse que traz a paz, que tira os tormentos, que traz a felicidade, Senhor? Diga para nós, que talismã é esse? Jesus olhou para todos, riu mais uma vez e disse: Isabel, esse talismã é o hoje, é o agora, é as modificações que a gente faz a cada dia, a cada instante. Todos ficaram naquele momento um pouco até assustados com a resposta de Jesus. E ele completou: o talismã, Isabel, é o tempo. E esse tempo e o seu tempo é agora. E isso que nós temos que aproveitar, o nosso tempo, dessa nossa reencarnação, desse novo momento que nós estamos vivendo agora. Não vamos ficar agarrado o que fizemos de errado ontem, mas vamos pensar daqui para frente. O que nós podemos melhorarmos? Como aproveitar o nosso tempo, esse talismã divino, para sermos melhores? Nós sofremos com tantas coisas, e às vezes coisas tão banais, que se nós parássemos para pensar, nós veríamos que seriam sofrimentos até então bobos. Se nós tivéssemos tempo para avaliar esses sofrimentos, veríamos que nós, na verdade, perdemos muito, mas muito tempo da nossa existência. Então é isso que a mentora nos convida, a vencer os nossos tormentos diários, a vencer a nós mesmos, a buscar essa reforma íntima que é tão importante e tão necessária,
mas que ela não fique apenas na vontade, no querer, mas vá em ação, em trabalhar-se a cada dia, a cada modificação, que ela seja pequena, que seja uma por dia, mas vamos trabalhar nisso. Não vamos ocupar todos os nossos dias com tormentos que nós, muitas das vezes, criamos. Às vezes, nós espíritas achamos que, se eu estou passando por isso, provavelmente eu devo estar pagando alguma coisa. Eu tenho certeza. É de vida passada, eu fiz alguma coisa. Joguei pedra na cruz. Tenho certeza que eu joguei pedra na cruz. Não é assim? A gente coloca todo o nosso sofrimento naquilo que fizemos anteriormente. Mas, na verdade, muito dos sofrimentos que nós causamos a nós mesmos foram dessa própria reencarnação. Porque nós estamos ainda agarrados no nosso orgulho, na nossa vaidade, na nossa prepotência, no nosso egoísmo. Esses tormentos que nos apavora a cada dia e a cada momento. E não são do passado, não, são de agora mesmo. Então não percamos esse tempo precioso, que é esse talismã divino, e vamos aproveitar para fazermos as modificações que são necessárias. Vamos nos perdoar, tirar a culpa das nossas costas, deixar para trás e vamos continuar no caminho melhor daqui para frente. Esta é a proposta da mentora Joana de Anjos. É a transformação individual de cada um a seu tempo. E agora eu vou dar continuidade falando exatamente o que a mentora descreveu no seu livro e eu vou passar para vocês. Vamos continuar com os estudos. Vamos lá. Então aqui a Joana coloca que o mundo, né, é um lugar de prazeres imediatos, nós o sabemos, né? Esse lugar que nós vivemos o mundo de uma forma superficial, pequena, né? Só nos importando com o que a gente vai fazer nesse exato momento, que é aproveitar ao máximo, os prazeres máximos, né? É tudo muito superficial, ligado aos prazeres, né? E aí, lógico que por ser tão superficial, vira-se lágrimas, né? Ela coloca como vale de lágrimas, lugar de descredo, né? A simplista informação do nada, do não ter perspectiva do nada, né? Após a morte, a fatalidade pré-estabelecida, violando os códigos do querer, do lutar, do vencer, né? Então nós cavamos os nossos próprios tormentos. E aí ela vem mostrar Jesus, né? O Jesus como um protótipo da felicidade. Jesus era aquele que amava a vida, que amava as pessoas, que amava a natureza, que ele estava sempre buscando ver o lado bom de todos, né? Quando Jesus corrigia, quando ele chamava a atenção, né, de uma forma mais pontual, mesmo assim ele tinha doçura nas suas palavras, né? Na posição do mestre, ele veio a nos ensinar como se devia respeitar, como se deveria aproveitar as oportunidades que nos são dadas. É isso que Jesus veio passar. Ele foi o maior psicólogo que nós tivemos aqui na Terra.
Ele sabia lidar com as dores e sofrimentos de todos. Ele sabia amar o próximo como a nós mesmos, utilizando desse grande ensinamento, né? Amar ao próximo. Se nós fizéssemos esse ensinamento, amar o nosso próximo como a nós mesmos, quantos sofrimentos nós evitaríamos. Então, Joana de Ângeles, ela vem mostrar esse Jesus terreno, né, que esteve aqui a nos dar exemplo, né? Ele não só passou por aqui, mas ele veio no papel de mestre, de educador, aquele que traz o exemplo vivo, né? E ele foi também, Jesus, o grande médico das almas, porque ele não se preocupava apenas em curar as feridas, ele se preocupava em curar a alma, né? Essa era a meta de Jesus, era buscar a modificação e a transformação interior de cada um de nós. Esse era o grande objetivo do mestre, né? Aí a cura Madalena, né? Quando Jesus resgata a Madalena ali do chão, que ele tira a Madalena do chão, que ele pergunta a ela, mulher, aonde estão os seus acusadores? E ela diz, Jesus, foram embora. E ele fala, então, você também se perdoe. Se liberte desse sentimento de culpa e vá. E não peques mais. O que Jesus está dizendo a Madalena? Esqueça o que você fez. Pense daqui para frente de como você vai ficar. Essa é a proposta, é a transformação individual. É isso que ele busca. Então, quando ele fazia essas curas, ele não estava curando o físico, ele estava curando a alma, né? Quando ele cura o paralítico, né? Ele fala para o paralítico, eu te liberto dos seus pecados. Levante-se e ande-se. Ele diz, né, para ele, esqueça quem você fez, o que você fez, quem você era. Vá daqui para frente, caminhe daqui para frente. Então é isso que ele busca, ele tocar o espírito de cada um, nessa transformação individual, na busca de se melhorarem. Era isso que Jesus... Quando às vezes as pessoas falavam que Jesus olhava e a pessoa estremecia, por que estremecia? Porque ali Jesus enxergava o indivíduo como ele era, como era aquele espírito. É como se você estivesse totalmente despido em relação a Jesus. Ele enxergava além, muito além da matéria. E aí as pessoas estremeciam, né? Porque ele conhecia o interior de cada um. Quando ele cura o cego, né? Então, veja com os olhos, né? Então, ele está buscando para que a pessoa se modifique. Então, essas curas de Jesus, é a cura da alma. Por isso que ele é o médico das almas. Agora a mentora, ela entra na questão do tormento, né? Ela diz que procede de consciência de culpa de cada criatura. É aqueles sentimentos que nos aflige, é aquele sentimento que nós não conseguimos nos libertar, porque estamos agarrados à nossa máxima culpa. Originário de outras existências corporais, espírito herda as suas ações, que ressurgem em forma de efeito. Quando aquelas forem saudáveis, estes lhes fazem benfazejos. O inverso é igualmente verdadeiro. Dos profundos arcanos da individualidade surgem as matrizes das aflições que lhes se estabelecerão no ser como processo depuradores, facilitando a instalação das enfermidades, dos tormentos, das insatisfações. Toda vez que nós estamos
na culpa, toda vez que nós estamos no sofrimento, toda vez que nós não conseguimos nos libertar de todos esses tormentos, nós vamos adoecer. Adoecer o espírito, adoecer a carne, porque nós vamos estar agarrados a esses tormentos e não vamos conseguir nos libertar. Então é isso que nos faz paralisar, é isso que nos faz não conseguirmos ir adiante. E é desses tormentos que nós precisamos nos tirar, nós precisamos deixar esses tormentos não nos consumir. É isso que a mentora sugere nessa transformação individual de cada um de nós. Os tormentos humanos, no ser profundo, imortal, encontram-se as raízes dos fenômenos que agora lhe respondam sobre o solo da organização carnal. Atormentastes com impiedade e agora sofre sem conforto. Afligisse sem misericórdia e ora padece sem aflições. Inquietastes com perversidades e hoje te perturbas sem consolo. O teu íntimo é um caldeirão fervente. Os conflitos se sucedem e sais de um para outros desesperos. Tens dificuldade em exteriorizar-lhes, verbalizar-lhes, aliviando-te. Fobias, complexos, recalques, domina-te a paisagem mental e se sentes um fracassado. Nós temos dificuldade de lidar com os nossos tormentos, nós temos dificuldade de colocar para fora, de expor esses tormentos, né? E de buscar até auxílio e ajuda. Nós, às vezes, não temos coragem de buscar uma ajuda para os nossos tormentos. E agora vem uma outra parte em que a mentora, ela expõe quais são os nossos tormentos, né, da onde que eles podem estar vindo, e agora ela propõe a cura, que é o remédio, né? E como que a gente consegue sair desses tormentos? Como que a gente consegue se livrar deles para a luz? Então aí ela vem, você vê que o pequeno trecho que ela colocou ali sobre os tormentos, né, ela não quis frisar os tormentos, mas não deu ênfase a eles. Deu ênfase primeiro a Jesus como exemplo, falou dos tormentos, mas agora ela vem com uma proposta de luz, que é o remédio necessário para a gente poder fazer essas modificações, e é isso que nós vamos encontrar, né? A luz clara da razão. Ninguém está na Terra fadado aos sofrimentos, aos conflitos destruidores. Todos retornam ao mundo para aprender, recuperar, reconstruir. Na ausência do amor-ação, aparece-lhe a dor renovação. Assim dispõe-se a paz, a libertação dos tormentos e logrará alcançá-los. Então, essas palavras de Joana de Ângeles. Nós não estamos fadados ao sofrimento de hipótese alguma, nós temos um propósito muito maior, que é trabalhar na nossa evolução, na nossa melhora espiritual. Nós não estamos aqui para sofrer, estamos num processo, e esse processo, o sofrimento aí, ele vai ser uma alavanca para que nós possamos nos mexer, para que nós possamos conseguir sair da mesmice e aí buscarmos mudanças. Então nós temos aí o sofrimento, como ela mesma diz, né? Com uma dor renovação, para que nós possamos nos renovar. Renovar em quê? Nas atitudes, renovar nas mudanças, né? E esse é o propósito dela. E aí, como é que a gente aplica e como que a gente sai do sofrimento? Através do quê? Qual que é essa alavanca que vai nos ajudar além da dor?
além da dor, porque nós não precisamos, tá bom, então eu só vou conseguir ser uma pessoa melhor ou evoluir espiritualmente se eu ficar sofrendo? Não, em hipótese nenhuma. Essa é uma condição quando nós estamos paralisados, quando nós não nos movimentamos para mudar. Se a gente não buscar essa mudança, aí a dor vem. Mas não é só pela dor que a gente vai se movimentar. É principalmente pelo amor. É principalmente pela doação. É principalmente pela caridade. É principalmente amar ao meu próximo como a mim mesmo. E esses sim, são as condições que vão nos favorecer para a nossa mudança. Não é só pela dor. Nós não estamos aqui fadados apenas aos sofrimentos, em hipótese nenhuma. Nós temos condições de melhorarmos, de progredirmos, de seguirmos adiante através do amor. E a proposta da mentora é justamente essa, é trabalhar no amor. E aí tem uma passagem que ela coloca no livro muito interessante, que é da Maria de Betânia, né, que na hora que eu fui ler, eu achei que era Maria de Madalena e depois eu fui ler a história de Maria de Betânia, né? E é uma passagem interessante porque falam de duas irmãs, né? E essas duas irmãs recebem Jesus no lar, junto com os apóstolos também, né? Jesus estava ali no lar junto com os apóstolos. É Marta e Maria, lembrei o nome, Marta e Maria. E aí a Marta, a irmã mais velha, estava muito preocupada, porque eles estavam recebendo ali os apóstolos, recebendo Jesus, que já nessa época já tinha uma fama na sua casa, e a Marta muito preocupada em servir todo mundo, em dar o de beber, o de comer, e que todo mundo ficasse confortável. Então ela estava naquela correria, né, servindo a todos. E Maria, quando viu Jesus, ficou extremamente encantada, né? Maria ficou assim deslumbrada com Jesus. E quando Jesus começou a falar, né, começou a conversar, Jesus com todo o seu encantamento e falando com parábolas, dando aqueles ensinamentos, Maria simplesmente largou Marta para lá, né, deixou Marta lá no corre-corre dos afazeres ali e ficou olhando para Jesus assim, né, perplexa, né, então ela ficou ali admirando Jesus e teve um momento que ela se abaixou e lavou os pés de Jesus e com seus próprios cabelos enxugou o pé de Jesus, né, e aí Marta, né, meio brava, poxa Jesus, você acha isso certo? Eu tô aqui me virando num corre-corre para servir todo mundo, para ajudar todo mundo, e a Maria vem aí, fica olhando para sua cara, fica te vendo, lava seus pés, e eu aqui sofrendo. Aí Jesus dá uma lição grande na Marta e diz, Marta, você está preocupado com o externo, você está preocupado com a matéria. Maria entendeu o que é importante. Maria está aqui pegando os meus ensinamentos. Ela entendeu que este momento aqui é um momento único para ela. Então, Jesus dá uma lição aí, Marta, não se preocupe com as coisas terrenas, né? Não se preocupe com as coisas pequenas. Aproveite o momento de mudança e de transformação. É essa a lição aí de Maria de Betânia, né? Muito, muito bonita essa lição, porque ela tem uma profundidade no seu ensinamento aí. Então, a mentora, ela nos propõe a mudança pelo amor, através do amor, caridade, amor ao próximo, ajudar aqueles que precisam, se doar. Este é a grande transformação que nós precisamos cultivar. No Evangelho também tem uma frase muito bonita sobre o amor, né? O amor é de essência divina, desde o mais elevado até o mais humilde, todos vós possuis no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Então nós temos o amor dentro de nós, nós temos que aproveitar essa oportunidade de amor, né?
E nós vamos, Joana, mentora, põe no final do livro: o amor que se converte em reparação de erros é eficiente medicação moral para todas as chagas do corpo, da mente e da alma. Ama e tranquilize, deixando os teus tormentos no passado, e ressuscitando dos escombros, ressurge feliz para a reconstrução sadia da tua vida. Então essa é a grande lição que nós vamos ter aí da mentora. É trabalhar com o amor, com a vontade de modificação e trabalhar no bem. E tem uma passagem aqui, gente, maravilhosa, que é a carta de Públio Letúlio sobre Jesus. Essa carta, toda vez que eu ouço, sinceramente, me dá uma vontade imensa de chorar, porque ela é tão linda. E eu vou deixar aqui para vocês essa carta, né, uma mensagem, e me despeço aqui. Espero que vocês tenham gostado e encontro vocês no próximo estudo e em breve, se Deus quiser. Tudo de bom para vocês. Carta do senador Públio Lentulus ao imperador Tibério César, descrevendo as características morais e físicas de Jesus. Este documento foi encontrado no arquivo do Duque de Cesadini, em Roma. Sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculado o profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que é Filho de Deus, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas que nela se acham e que nela tenham estado. Toma o teu leito e anda. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos. Em uma só palavra, é um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto. E há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor amêndoa bem madura, são distendidos até as orelhas, e das orelhas até as espáduas são da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio de sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso nos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno, nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face, de uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol, porém ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplandece, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Disse que nunca ninguém o viu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra contenta muito, mas o faz raramente, e quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma beleza rara, não se tendo jamais visto por estas partes uma mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado escreveste, dá-me ordens que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível. De letras, faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem vendo-o assim. Porém, em sua presença, falando com ele, tremem e admiram.
Dizem que um tal homem nunca fora ouvido por estas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina como ensina este Jesus. Muitos judeus o têm como divino e muitos me querelam, afirmando que é contra a lei de tua majestade. Eu sou grandemente molestado por estes malignos hebreus. Diz-se que este Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas ao contrário, aqueles que o conhecem e com ele têm praticado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde. Porém, à tua obediência estou prontíssimo. Aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Vale da majestade tua, fidelíssimo e obrigadíssimo, Públio Lentulus, senador romano, presidente da Judéia.